Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas que estão seguindo, vão seguir, vão assistir esse vídeo através do canal Abiaiana, isto é, Comunicação Popular Nômade Pluriversal. Olha isso, que música linda. Para começar essa manhã de terça-feira, e hoje terça-feira, dia 29 de agosto. Amanhã é dia 30 de agosto. E eu quero falar sobre isso agora. Quero falar sobre o PL 2903. Vou compartilhar aqui para vocês. Antes de mais nada, o título da live é isso aqui, o mal real. Qual é o mal real que constitui o PL em si? Não é apenas a mudança de numeração, né? Antes era o 490, passou a ser 2.903, porque a soma de não sei quem. Não, não. Os números são apenas os protocolos, as entradas da quantidade de PLs, né? Que se discutem desde dentro do parlamento, do Senado, né? E nós somos contra o marco temporal, e nós somos contra qualquer PL que seja exatamente o mal real. Vou compartilhar com vocês aqui a tela da minuta. Para quem não conhece, saiu a minuta nos dias atrás, quando estava se discutindo exatamente o PL 2903 no Senado. 12 pessoas votaram a favor e 3 em contra. E mais, dentre aqueles que votaram a favor no Senado, havia gente do PT.
E com isso aqui eu não quero, não estou fazendo a demonização que nem os caras lá, não, não, não se trata de demonizar ninguém. São pessoas que estão dentro do PT, do Partido dos Trabalhadores, que votaram a favor do projeto de lei. Entende? Ou seja, a social-democracia novamente pisando no palito. É uma armadilha isso aqui. E aqui o que eu quero explicitar para vocês, o que oculta, o que realmente oculta esse PL, que vai muito além de uma questão material, da retirada dos povos originários de Pindorama, Brasil, a partir de uma intransigente medida que tem a ver com a colonização do tempo. O tempo é colonizado, assim como a mente é colonizada. Não tem aqueles coaching, influencers, não tem os teleprompts e até os scripts jornalísticos. Não tem isso, galera. Isso aí é forma de colonizar a mente do outro. A guerra que nós vivemos foi uma guerra interna nos países dessa tal América Latina, que está justamente colocado no panteão dos colonizadores internos, a colonização interna. E essa colonização interna se dá através das instituições que administram e tentam ser gestores, gestoras dos nossos países. O problema do marco temporal não afeta os povos indígenas apenas do Brasil. A Amazônia, em todos os países da América Latina, está sendo atacada, inclusive na Bolívia. E a culpa não é do presidente. Se bem o presidente poderia apertar mais os estribos, as estribeiras, mas ao mesmo tempo ele não pode, porque ele tem uma oposição pesadíssima lá na Bolívia. São os bolsonaros de lá, inclusive brasileiros, bolsonaros brasileiros, lá em Santa Cruz de las Sierras, que é ali onde está a nata daqueles que se acham superiores por sobre os súditos. Entendem qual que é a situação? Então, isso que eu quero explicar para vocês, que muito além, inclusive, dessa textualidade, deixa aqui eu ver se eu consigo... Peraí. Isso mesmo, esse. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Senado Federal, projeto de lei 2903, de 2023, que era o 490 de 2007, na Câmara dos Deputados. Aqui já está no Senado. Regulamenta o artigo 231 da Constituição Federal para dispor sobre o reconhecimento à demarcação, o uso e a gestão de terras indígenas, e altera as leis 11.460, de março de 2007, a Lei 4.132, de 1962, e o próprio Estatuto do Índio, quando era Estatuto do Índio, não, aí já deveria ter mudado a semântica, Estatuto dos Indígenas, e que deveria ser escrito por indígenas. A Lei 6.001, de dezembro de 1973. Gente, aqui tem questões muito básicas que a gente não precisa ser um jurista. Os juristas discutem isso aqui desde a perspectiva técnica. Nós vivemos em regimes tecnocráticos. E aquilo tudo que, inclusive, filósofos ocidentais criticavam. O próprio Heidegger já criticava. O pessoal lá da escola de Frankfurt criticava. Já sabiam o que aconteceria se a tecnologia caísse nas mãos daqueles que detêm o poder. Não importa de que lado estejam, mas estão aí nas altas ambiências do poder. É o céu que cobre os corpos e as mentes dos súditos. Chama-se poder. Não é o céu azul, porque nem o azul do céu existe. A gente vê azul o céu por causa da distância entre o nosso globo ocular e o cosmos que nos ampara e que nos protege também, porque ele faz uma espécie de tecido adiposo. Imaginem se nós não tivéssemos, né, estaríamos mostrando todas as nossas carnes aqui, né? Então, existe uma capa
que protege a Terra e que está nessa grande cosmosfera que nós chamamos de planeta Terra. Então, a situação dos povos indígenas, o mal real está em que, ao não haver reconhecimento sequer do próprio dispositivo constitucional, que é o artigo 231, inclusive eu tenho aqui também, todo cidadão deveria ter, a Constituição está aqui. Muitos dirão, foi escrita pelos brancos. Sim, foi escrita pelos brancos, concordo, 100%, 101%. Mas já que eles mesmos escreveram isso aqui, agora é a vez de nós dizer, olha, se vocês escreveram isso aqui, vocês são os primeiros. Devem ser os primeiros a pôr em prática as leis que vocês mesmos escrevem. Senão é tudo falácia, é tudo mentira, é tudo blasfêmia. Se eles, os brancos, que criaram, inclusive, todo esse sistema que chamam de direito, eles também não se sentem parte, ou se eles mesmos têm um juiz do STF ou de qualquer corte suprema do mundo, como se chama lá fora, as grandes instâncias jurídicas, se essas instâncias jurídicas também não se descolonizam, no caso do Brasil, não se descabralizam, não se desmonarquizam, vai ser sempre essa disputa. E ninguém toma as rédeas do assunto. Se tem os próprios juízes que dizem defender a Constituição. Se é para defendê-la, é para defender mesmo. Porque são eles os grandes responsáveis de todas essas tragédias que estão acontecendo hoje. Eles são os principais. Não eles ad hominem, senão ao sistema que eles pertencem, ao sistema que eles alimentam e trabalham e ganham salários. E salários pagos com dinheiro público. Então, se eles dizem, olha, está no artigo 231 da Constituição, que tem que proteger as terras indígenas e elas devem ser demarcadas, e essas leis que estão aqui, essas são leis justamente que são leis que foram promulgadas, inclusive anteriores, algumas como o caso do Estatuto do Índio, da lei de 1962, excetuando a lei de 2007, tá? Mas, a partir da Constituição de 1988, no artigo 231 e 232, e principalmente 231, o que deveria ter acontecido com essas leis aqui, elas deveriam ter sido atualizadas. O Estatuto do Índio, que deveria ser o Estatuto dos Indígenas, escrito pelos indígenas, que é a 6.001, deveria ser escrito pelos indígenas, isso aqui já deveria ter sido atualizado. Inclusive, me parece que já houveram propostas desde o estado do Pará para reformar, se sequer, essa lei. Porque isso aqui, gente, estamos em 2023, o mundo mudou de uma forma muito veloz e as leis não estão acompanhando as mudanças paradigmáticas do mundo em todas as áreas, seja em ciência, em tecnologia, no próprio direito. O direito em países como a Alemanha, como a França e até nos Estados Unidos avança. Aqui não, estagna. No Chile, a mesma coisa. Lá a Constituição é da época do Pinochet. Na Argentina, ainda, metade da Constituição é da época dos militares. E agora estão reclamando que tem um cara de palhaço que sabe também o que ele está fazendo, porque ele conhece, mas está fazendo de palhaço para chamar a atenção dos desavisados. Coisa que já aconteceu aqui no Brasil, e aconteceu no Chile também, e aconteceu no México, e acontece em toda a América Latina. Nós somos o reduto principal da colonização mundial. Nós somos o reduto desde onde, inclusive, os que querem colonizar, inclusive, o planeta Marte e a Lua, se baseia naquilo que já foi configurado aqui na América Latina. E não estou falando nem dos Estados Unidos, nem do Canadá, estou falando da América Latina. Então, isso que está acontecendo aqui,
essa situação de que eles chamam de insegurança jurídica, na verdade, o mal real está na subjetividade daqueles que estão defendendo ou não as leis, a norma e o direito no sentido geral. É a subjetividade dessas pessoas que tem que mudar. Né? Aqui está, regulamenta o artigo 231. Na verdade, nem é regulamentar, eles querem destruir esse dispositivo constitucional, porque não somente vai afetar a vida dos indígenas que ainda não têm suas terras demarcadas e até ainda não homologadas, como até aqueles, no caso da Serra Raposa do Sol, vão perder também. E vão perder com isso, não vão perder os nossos parentes. Não vão ser os parentes do Wapixana que vão perder, os parentes do Guaimiri, Troari, que estão lá em Roraima, que vão perder, e até aqueles mesmos que estão na parte da Amazônia da Guiana e da Amazônia venezuelana. Lembremos que a Serra Raposa do Sol é lá no estado de Roraima. Ok? Perfeito, maravilha, beleza. Eles vão perder também, sendo que já foi homologado, já passou em processos, estudos antropológicos, genealógicos, inclusive linguísticos, porque esses povos falam suas línguas. Eu conheço os Guaimiri Atoari, já estive em Roraima. E eles falam suas línguas, eles têm seus hábitos, seus costumes, suas espiritualidades, suas formas de ser e de estar no mundo, sem julgamento moral algum, certo? Agora, esse artigo 231, na verdade, se fosse como na Constituição dos Estados Unidos, que está já é o primeiro mencionado na Constituição, aqui o artigo 231 deveria estar. A primeira menção dentro da Constituição deveria ser para os povos indígenas, já como forma de reparação histórica. Porque antes de que chegasse qualquer pessoa aqui, de qualquer lugar do mundo fora, já estavam os indígenas. E esses indígenas não estavam aqui porque eles vieram para colonizar, não, eles vieram aqui e criaram, inclusive, a própria Amazônia. A Amazônia, tal qual nós a conhecemos ainda, com tudo que já foi destruído, foram eles que fizeram possíveis que a Amazônia existisse e que eu esteja aqui, e que eu tenha nascido. E que eu tenha nascido, e qualquer um de vocês. Sem Amazônia, acabou a festa para todo mundo. É como se diz em latim, pauper ante festum. Vai ser o pobre que chegou no fim da festa. Vai ser Mad Max. Já está sendo em muitos lugares do mundo. Então, aí está o mal real. Se a subjetividade dos juristas, não estou falando dos parentes juristas, estou falando dos juristas que estão justamente, que está nas mãos deles, tomar a decisão e, por outra parte, o povo apoiar as decisões certas que esses juristas vão tomar, já que vai ser discutido dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Gente, Comissão de Constituição e Justiça, ali estão os bambambam que pensam como que o bagulho vai daqui para frente, mano. Não é qualquer gente que está ali. Preste atenção, galera. Não é qualquer pessoa que vai entrar, não é o Zé que vende que vende cachaça aqui na esquina, que está ali na Comissão Nacional de Constituição e Justiça. Não é o tio lá da mercearia, lá, ou aquele que está de barriga de fora e camisa aberta, tomando uma cerveja num boteco no interior de qualquer lugar do país. Não é o cara que vende milho. E com isso não estou dizendo que o cara que vende milho ou aquele tiozinho lá do boteco não seja capaz de julgar alguma coisa até por um raciocínio lógico-matemático, imediato. Gente, se nós aprovarmos essa porra desse PL, vai foder para mim também. É um raciocínio lógico, matemático, pensar ligeiro, pensar rápido, que a vida de milhares de seres humanos está nas mãos deles. E esse é o mal real, não é o juiz, é a decisão. A própria decisão que se deve tomar
é um mal em si, porque deixa também as pessoas, né, de cabelo sem ponta. Vocês acham que esse pessoal todo dorme igual a gente, mesmo com as nossas angústias que nós temos? Mesmo com as depressões que possamos ter ou não, com as nossas incomodações, inquietações, mas a gente, em última instância, a gente diz, puta, eu vou dormir e foda-se o mundo. Eles não, porque a decisão em si que eles têm que tomar, que é o que está oculto atrás dessa minuta que quer desreconhecer até a existência mesmo dos indígenas no Brasil, mesmo com o aumento em dados numéricos, o aumento dos indígenas em todo o território nacional e que esse fenômeno está se dando em toda a América do Sul. Tem aumentado o número de mapuches na cidade de Santiago do Chile, já chegam quase a 1 milhão. Tem aumentado o número de indígenas na cidade de Buenos Aires, que ultrapassa os 2 milhões. E por que tem tanto indígena lá na cidade de Buenos Aires? Bom, para quem conhece o interior da Argentina, é um lugar desolado. E não é desolado porque seja deserto, é desolado porque um proprietário é dono de milhares e milhares de hectares, províncias inteiras. E onde que está esse povo que morava antes? Está todo mundo embutido lá na periferia lá de Buenos Aires. O conurbano, como eles chamam lá. E isso por que aconteceu? Justamente porque todo mundo perdeu. Perdeu todo mundo, branco, pobre, lá na Argentina também tem, perderam feio também. E isso vai acontecer aqui, caso for aprovado esse PL. Então, essa é a visão que a gente tem que ter. Muito além da visão técnica, que eu poderia ler para vocês aqui, né, é tudo que está escrito, ou literalmente, olha, a liberdade, especialmente de consciência, de crença, de exercício de qualquer trabalho, profissão ou atividade econômica. E, tecnicamente, isso aqui está se referindo a que todos os indígenas querem ser agronegociantes, querem ser agrotechs. Tem alguns, sim, mas é um mínimo percentual. A maioria dos parentes sabe o que eles querem? Eles querem viver tranquilos, querem viver sua vida, cada um ao modo deles. O povo mapuche no Chile, meu povo, a única coisa que ele quer é viver a vida deles, ter autonomia, autodeterminação nos seus territórios, soberania. Os povos indígenas, no geral, mesmo no Canadá, nos Estados Unidos, seja onde for, no fundo, o que eles querem viver é a vida deles. Ah, existe o Estado, a República, vocês têm que ser assimilados como brasileiros, mexicanos, peruanos, chilenos. Isso aí é balela, cara. Para nós, não tem para mim não tem a mínima diferença um ser humano dizer que ele aqui é de lá, ele é ser humano e acabou-se. A gente é indígena por uma questão de uma luta política ancestral, mas a gente nem sequer deveria se considerar indígena. Quem é aquele que determina que um é e o outro é? E que aquele é aquilo e o outro não é aquilo? Para nós existe a vida, para nós existe a vida como um todo, existe a cosmosfera. E quando os parentes defendem as árvores, e mesmo os parentes que estamos em contexto urbano, quando a gente defende até um bichinho por aí que está em situação difícil, que sabe, não sabemos que a maioria das pessoas não vão dar a mínima. Às vezes eu ando por aqui e vejo um bichinho que está no meio da calçada, do asfalto, digo, porra, eu vou tirar esse bichinho daí porque ele vai morrer. E eu vou e tiro ele. Mesmo um bichinho. Aqui em casa, outro dia entrou uma espécie de uma lacraia. Sabe o que a gente fez? A gente pegou um papelzinho, a gente conversou com ele, ó, sobe aí, vai. E a gente jogou lá para um jardim ali fora. Porque a gente defende a vida do outro. Ah, mas é uma lacraia, não sei o quê, não sei o quê. Gente, quando você defende a natureza te defende, a natureza não vai vir te atacar, a não ser que seja por uma questão acidental. Você pisou uma cobra, é lógico que ela vai te atacar. Mas eu já tenho visto cobras venenosas ou peçonhentas, e eu falo com elas: olha, cara, eu estou indo para lá, você vai para cá, e a cobra passa. Isso eu tenho visto.
Porque são seres vivos, e eles sentem mais medo do que nós sentimos dele, porque eles sabem que onde, até pelo tamanho que tem a gente, até mesmo para uma cobra, ele também fica receioso. Porque sabe que a gente, sendo maior, a gente tem mais força. Ele pode ter o veneno. Mas se você mostra espiritualmente que você não está aí para matar ninguém, nem para encher a vida ao saco de ninguém, os bichinhos, os animais das florestas, das cidades, onde estejam, eles vão te proteger. Isso não está contemplado aqui na Constituição, não está contemplado técnica legislativamente aqui, né? Não está sendo contemplado nada disso. Você pensa o indígena sempre no sentido objetivista. Olha, vamos ampliar o 490 para 2903, então vamos sitiar eles, vamos cercar eles juridicamente. E é o que está acontecendo. Os indígenas brasileiros, ou não, ou que não se sintam brasileiros, mas os que estão dentro dessa jurisdição Brasil, estão sendo cercados pelas leis, pelas normas e pelo próprio direito, e pela decisão que está nas mãos daqueles que dizem ser também guardiãs e guardiões da Constituição. E se eles não têm a coragem de tomar a decisão, e se o povo não sair para apoiar a decisão certa, digamos assim, não é certa porque exista o errado, porque aqui o que está em jogo é a vida, galera. É a vida de vocês, inclusive. Até de vocês inscritos e inscritas no canal. Então, é isso que a gente tem que entender. Isso que tem que ser compreensível. Isso que a gente tem que mostrar na cara das pessoas. Que também, eu já li isso umas 3, 5, 4 vezes. Até porque tem... Meu, é sórdido. Só que se a gente for fazer uma análise do jeito que eu estou fazendo, não tem sentido nenhum. Então, a decisão certa já é para ser tomada. Cara, isso aqui, além de ser inconstitucional no sentido técnico, administrativo, ela é ilógica, ela é irracional, ela é suicida, ela é homicida, ela é biocida, ecocida. O PL 2903 é o mal de todos os males que está em curso aqui no Brasil nesse momento. É tão maldito quanto as mortes que estão acontecendo em São Paulo, na Bahia, em Santa Catarina e em Roraima. Contra indígenas, contra líderes comunitários, MST, quilombolas, ialorixás e por aí vai. É a maldição de todas as maldições, porque a luta que eles também têm contra a população brasileira e contra os indígenas, o que eles querem é findar, findar de vez o trabalho que começou quando chegou Cabral nas caravelas, com suas caravelas. Derrubou a primeira árvore, tal qual fala o autor Warren Dean, em História da Devastação da Mata Atlântica, que inclusive eu vou postar aqui para vocês verem de que se trata esse livro. Eu vou colocar aqui no card do canal, ok? Derrubaram a primeira árvore, criaram uma cruz, estupraram a terra, enfiaram no cu dela e tomaram posse. O primeiro esbulho possessório da história do Brasil. Santa Cruz Cabrália, Monte Pascoal, que hoje é penado, inclusive, está no Código Penal, artigo 161, inciso 1 e 2, e está no Código Civil também. Esbulho possessório. O primeiro esbulho, os próprios cristãos que vieram de lá já fizeram o primeiro esbulho na história do Brasil aqui. E o primeiro esbulho das Américas aconteceu na ilha de Guanaane, hoje, as Bahamas. Guanaani, ou Guanaane, hoje se chama Bahamas, lá no Caribe. Foi o primeiro esbulho possessório das Américas. E eles, tanto o que aconteceu aqui em 1500,
enquanto aquilo que aconteceu em 1492 foi praticamente o mesmo. Primeiro a cruz, logo o estupro, né? O símbolo fálico deles, o estupro, e tomaram posse e possessão de todos os territórios a partir do momento da inserção na cruz, no âmago da terra. Então, galera, isso aqui, o que vocês podem vir ler, inclusive vou colocar a minuta aqui na descrição do vídeo também, para que vocês tenham acesso e leiam. Leiam, pessoal, as pessoas não estão lendo. As pessoas só estão com notícias rápidas, ligeiras. Isso não é conhecimento. Conhecimento é saber que é o que a gente está defendendo e por que os outros defendem isso e por que a gente não quer isso. A leitura é para entender que se eu leio, dificilmente alguém vai me colocar o dedo na boca ou vai vir com um 171 no meu ouvido. Eu já sei imediatamente quando alguém vem com conversinha fiada. Por que a gente sabe? Porque a gente está na antessala. Porque a gente já lê. E a leitura faz que alguns aspectos do nosso cérebro despertem. Porque o nosso cérebro tem milhares de funções. A maioria tem suas funções apagadas, porque as pessoas só trabalham e agradam os outros 8, 10, 12, 15 horas por dia. Se as pessoas trabalhassem menos para agradar os outros e se dedicassem também mais a se cultuar, a se cultivar, as coisas seriam bem diferentes. Mas as pessoas não têm tempo nem para ler o RG. Um regime de autoescravidão que se vive hoje dentro da retórica neoliberal. Voltamos aqui ao caso de que o PL 2903 não apenas atenta contra os parentes que já estão nas suas terras, como também atenta contra todos aqueles que estão, inclusive, em processo de homologação, inclusive já assinados pelo atual presidente. E outra coisa, deveria desburocratizar os processos que definem a demarcação das terras indígenas. Por quê? Porque isso é uma burocracia, também é uma máquina burocrática. A FUNAI, no fundo, também acaba surfando nas ondas da fundamentação das instituições que administram o país. Porque ela é parte dela, é um tentáculo. Então, tem que desburocratizar todo o sistema, toda a metodologia que se utiliza para dizer se essa terra é indígena ou não. Então, tem muita coisa que está aqui, nessas 16 páginas, que precisa ser não mais discutidas, senão postas em regra dentro de uma lógica matemática justa e certeira. Se 2 mais 2 é 4, e se para você é 5, maravilha. Beleza, mano. É joia. Não, joia não, é beleza. Mas aqui no mundo real, no mundo empírico, no mundo concreto das coisas, da materialidade da vida, 2 mais 2 é 4, companheiro ou companheira. Não é 5. Na sua casa, para você, é 5. Beleza, eu não vou discutir se para você é 5, se é 8, se é 15 mil. Mas aqui na vida, pé no chão, 2 mais 2 é 4 e lá em 11 para todo mundo. Então, a gente, via de regra, a gente sabendo disso, a gente tem que entender que tem certas coisas que não dá para ser 5. Nem 2 mais 2 é 3, nem é 0, nem é 1. 2 mais 2 é 4. 3 mais 3 é 6. E 6 mais 6 é 12. Acabou, não tem o que discutir, não tem que analisar mais. A gente tem que ser linha de frente nisso aqui. Não tem que analisar mais. E se alguém não consegue ler, não consegue entender o que está acontecendo, pensa para outras pessoas, para lerem, para explicarem, assim, de uma forma bem... Gente, eu iria explicar isso aqui lá nos manos da quebrada, aqui dos fundão, aqui das periferias perdidas, desfalcadas de São Paulo. A esquerda teria que estar fazendo isso, porque isso aqui afeta também a vida de todos aqueles que se dizem que são de esquerda. A vida dos que moram nos grandes centros
de bairros nobres também, dos bairros nobres, dos grandes centros, perdão, também afeta. Você não viu o que aconteceu lá em Miami esses dias? Veio o vento e o mar e quase levou as mansões dos ricaços, que é o mesmo que aconteceu aqui em Ubatuba, não foi esse ano aqui em São Paulo, no litoral? É pobre se fudendo, é rico se fudendo, é classe média se fudendo, é profissional liberal se fudendo, é a gente que já está fudido se fudendo mais ainda. Então, o PL 2903 deveria ser já uma pauta de todas as pessoas. Nós, indígenas, estamos chamando faz tempo, gente, venham conosco, a nossa luta é a única luta que já tem um horizonte definido e é alcançável, é atingível. A gente não está pedindo aqueles sonhos da vanguarda do século passado, porque a gente não está nem na vanguarda, nem na retaguarda. Hoje nós estamos por uma pauta que é global, humanitária. Até os países ricos já estão preocupados. E sobre os BRICS, eu quero fazer umas críticas, uns planteamentos, mas eu vou fazer em outro vídeo. Então, a perspectiva que eu trago aqui é uma perspectiva que ela não é técnica. Ele é uma perspectiva dos nossos modos de perceber a vida, a existência, de um modo comunitário, de um modo global, se vocês quiserem. Local, desde o local, em direção ao global, e não do global ao local. A mim, bem pouco me interessa que os reis, os grandes primeiros ministros do mundo, os grandes presidentes estejam pensando ou deixam de pensar. Eu quero saber da subjetividade dos povos em relação a esse tipo de parecer, que não é do povo, do povão, do povareu, do fudido, do cagado, daquele que ganha uns 2 salários mínimos, daquele que está lá na Tailândia se fudendo, daquele mesmo que está lá na Europa se fudendo, trabalhando na mixaria, gente morando nas ruas, tudo queimando, tudo devastando no Canadá, no norte da, 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 da Rússia, nos bosques russos, queimando tudo, os bombardeios, mais energia, mais lixo atômico. É uma pauta humanitária. E essa pauta humanitária está acontecendo em todos os países da América Latina. Eu sei disso porque eu sigo todas as redes de notícias que tem aqui nos países. E está acontecendo isso com outros nomes, com outras, mas é a luta pela recuperação da terra, dos territórios, não para dizer, agora é meu, porque mesmo para um parente que chegar e dizer, não, isso aqui é meu, ele está repetindo, reproduzindo o discurso do colonizador. A questão é manter a terra e os territórios que ainda não foram desfalcados pelo rolo compressor da civilização moderna ocidental, que em nome do progresso, desenvolvimento, prosperidade, vai saber que todos os discursos religiosos que existem. Gente, lembremos que essa economia política moderna, ela foi circunscrita pelos religiosos, protestantes, católicos, pentecostais. Foram eles que, inclusive, criaram o sistema neoliberal. O sistema neoliberal, na verdade, o seu embrião começa lá no século XVI também. Sim, sabiam disso? Ele não é atual, não. Ele não começou com os Chicago Boys, não. Ele não começou com a escola austríaca, não. Mas são esses que, com esse velho discurso colonizador, mais modernizante, claro, melhor maquiado, mais sofisticado, óbvio, óbvio, né? Eles conseguiram criar um PL para dizer ou isso aqui é nosso ou não é de ninguém. Porque esse é o grande mal aqui. Eles estão colocando em xeque a vida dos seres humanos, dos não humanos e do planeta. Agora eles estão explorando Marte e a Lua. E agora todo mundo vai disputar a Lua, porque tem a Índia, tem não sei o que mais lá na Lua, né? Com seus satélites lá, querendo explorar os minerais que tem lá nos relevos lunares.
Então, eles sabem que eles vão destruir o planeta inteiro, não vai sobrar nada para ninguém. E é isso mesmo o que é o PL 2903. Se a gente não ganha, a gente não deixa nada para ninguém. Também não é nosso, mas não é de ninguém. Ou seja, e as violências que estão havendo no campo não é à toa. Ela está seguindo exatamente aquilo que está aqui legalmente constituído, trespassado e ainda aceito pelo Senado, como aconteceu esses dias atrás, né, pelo chamamento que fez o Ministério de Agricultura e Reforma Agrária. Putz, reforma agrária. Cadê a agrária reforma? Então, isso são coisas, pessoal, que eu estou trazendo para vocês aqui de uma forma, olha, bem do jeito que eu sempre faço. Tentar explicar para as pessoas de uma forma mais popular possível que esses PLs aqui, isso aqui não afeta a sua vida dos povos indígenas, isso aqui vai afetar a vida de todo mundo, e principalmente desse 75, 80% da população brasileira que está fodida. Ah, mas eu tenho um carro. Ah, mas eu tenho 10 mil reais na. Não há dinheiro que pague. Não há dinheiro que pague nada, 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 nada do que possa vir a acontecer caso o PL 2903 for aprovado amanhã, dia 30, na Comissão de Constituição e Justiça. Isso aqui é muito grave, pessoal. Tem que tomar atenção, tem que prestar atenção. Gente, compartilhem esse vídeo, por favor. Eu vou fazer um apelo, compartilhem mesmo. Quem quiser contribuir, contribua, que a gente precisa comer, precisa viver também. Mas principalmente compartilhe, mande para os seus grupos. Eu não me importo com que as pessoas possam vir pensar de mim ou não. O que a mim me interessa, na verdade, é mostrar um ponto de vista que não é um ponto de vista meu, é um ponto de vista de uma, vamos lá, de uma razão que deveria ser a razão de ser mesmo da população inteira. Não, tá, não vai ser inteiro, eu sei, isso aqui é uma loucura minha, mas que uma maioria significativa da população se dê conta que o que os caras estão fazendo lá nos grandes corredores institucionais da política institucional brasileira é um crime. Eles estão obrigando a nós todos nos suicidarmos, inclusive até eles mesmos. Esse pessoal é muito, esse pessoal é neurótico, esse pessoal eles saíram desses livros de compêndios de psiquiatria. Esse pessoal não está aí nem com a própria vida dele. Ele só quer saber de ter, de lucrar e de ter, acumular. O problema não é que é o lucro. Tem o tiozinho que tem a pequena mercearia, que nem eu comentei antes, ele precisa lucrar para poder, né, restituir os produtos que ele vendeu o dia anterior e pagar suas contas e poder viver e comer, pelo menos minimamente digno. O problema é a acumulação, gente. É a acumulação, ficar acumulando dinheiro sem gastar nada. Eles acumulam dinheiro, e quando eles colocam dinheiro por aí, é dinheiro que eles sabem que vai gerar. É uma máquina infinda de fazer dinheiro. Mas se essa máquina infinda de fazer dinheiro, ela tem um custo maior do que todo o dinheiro que já foi imprimido nesse planeta. Porque trata-se da vida ou da morte de cada um de nós. Não se mata somente seres humanos. A morte de todo ser humano significa também a morte dos não-humanos e a morte da vida em si. Porque agora não se trata apenas de uma necropolítica. Agora se trata da desintegração total, da pulverização total de qualquer manifestação que represente algo que se oponha aos interesses dos acumuladores.
Dinheiro, é